Olá para você que nos assiste, o Câmara Entrevista hoje recebe mais uma grande personalidade esportiva jauense. Eu tenho ao meu lado o piloto e também farmacêutico Cristiano Denardi, que compete na Fórmula V e está na disputa pelo campeonato deste ano. A Fórmula V, que é uma das principais categorias de automobilismo no mundo, está presente em cerca de 20 países. No Brasil ela já existe há 50 anos, organizada pela família Fittipaldi, e o nosso expoente automobilístico Cristiano Denardi veio aqui conceder uma entrevista, falar da sua trajetória e também falar da Fórmula V. Muito obrigado pela presença, Cristiano. Eu que agradeço aí, tudo bom aí a todos. Estamos aí forte aí na disputa do título esse ano e espero que até dezembro a gente tenha muito a comemorar aqui em Jaú. Com certeza. O Cristiano, que também foi homenageado pela Câmara Municipal de Jaú, recebeu uma moção de congratulações e aplausos devido à sua projeção no cenário esportivo nacional. Também projeta o nome da cidade de Jaú por todo o Brasil e também por todo o mundo. Cristiano, em primeiro lugar, como que surgiu o seu interesse pelo automobilismo? Você disse até que foi um interesse aí um pouco tardio. Você que é farmacêutico, trabalha como professor também na farmácia juntamente com a sua família. Como surgiu esse interesse pelo automobilismo? Bom, eu sempre gostei, de corridas, acompanho pela TV várias disputas, motos, carros, Sempre que tiver uma disputa de espaço e tempo, eu gosto de estar acompanhando. Sim. Mas infelizmente a gente não tinha uma categoria tão acessível quanto a Fórmula V. Apesar dela estar há 50 anos no país, teve um período de que não houve competições e a categoria foi retomada apenas em 2011. Certo. Mas foi apenas em 2016 que eu consegui juntar recursos, Apesar de ser a categoria mais acessível do automobilismo brasileiro, é um valor que foge um pouco, da realidade da maioria das pessoas. Então, assim, é preciso abrir mão de certas coisas, E eu consegui juntar esse dinheiro. Infelizmente, não comecei tão cedo quanto eu gostaria, Mas eu acredito que nunca é tarde para a gente buscar os sonhos, E desde 2016 eu participei de algumas etapas e decidi agora em 2017 participar do campeonato inteiro, mesmo sem ter condições. Eu iniciei no campeonato e já estamos na 6ª etapa e na liderança da competição. Que é mais importante, uma estreia aí glamurosa mesmo para chegar marcando presença. Sim. E na realidade você já corria de kart também, aliás, continua praticando, um kartismo, você treina em alguns circuitos da região. Como que foi a sua iniciação no kart, Cristiano? Atualmente você está com 32 anos? 36 anos, 36. Exatamente. Mas já corria de kart antes. Sim, eu comecei, na verdade, aos 33 no kart, provando mais uma vez que nunca é tarde, Sim, com certeza. Comecei aos 33 em Bauru, que oferece os karts de aluguel. E já em 2014, na minha primeira competição, eu fui campeão lá e achei que não era só gosto por automobilismo, Eu também tinha um certo talento e depois de um certo tempo no kart de aluguel, eu consegui, enfim, fazer um teste pela Fórmula V. E estamos agora tanto no campeonato, lá da ACAI, em Bauru, Associação de Kart Amador, que eu estou na vice-liderança, quanto no campeonato da Fórmula V, que estamos na liderança atualmente. E a Fórmula V, como que foi o seu ingresso? Você disse que participou de uma forma até despretensiosa, as pessoas admiraram a sua capacidade, a sua potencialidade, e foi aí que você ingressou. Foi muito rápido, Cristiano? Sim, foi muito rápido. Eu fiz um treino lá, era um valor promocional. Então eu queria realizar o sonho de pilotar um carro de corrida apenas, E nesse mesmo dia que eu realizei esse sonho, eu fiz um tempo 3 décimos acima do campeão daquele ano. E já surgiu o convite da equipe do Ilcinho, O próprio Ilcinho convidou para participar de uma corrida. Eu tinha uma certa reserva financeira, e decidi entrar nessa. Isso foi em setembro de 2016 e nessa corrida eu quase conquistei a vitória, Fiquei em segundo lugar. E decidi participar de mais algumas etapas para ver se conseguia desenvolver esse potencial de piloto, E graças a Deus, das 11 corridas que eu disputei em 2016, eu venci 5 delas,
2004, fiquei em segundo lugar. Muito bom. E por causa desses resultados expressivos, eu decidi, mesmo sem ter condições de participar do campeonato inteiro em 2017, eu decidi iniciar com o que eu tinha, com o que eu podia, né? Certo. E essa iniciação foi na cidade de Piracicaba. Você teve um contato em Piracicaba com a Fórmula V e depois também em São Paulo com o Wilson Fittipaldi, que é o organizador da categoria, né? Sim. Então, em Piracicaba, como foi esse primeiro contato? Você entrou ali no carro, teve aquele amor à primeira vista ali, sentiu, gostou da coisa e realmente mostrou serviço, né? Sim, com certeza. Logo na segunda etapa que eu disputei em Piracicaba, acho que o primeiro grande sonho que eu tinha era pilotar o carro de corrida, realizei. E depois vencer uma prova, né? Só que assim, sempre foram pilotos de alto nível na Fórmula V, pilotos que já vinham se destacando no kart, com ótimos desempenhos. E assim, era difícil porque eu precisaria fazer o acerto do meu carro para me adaptar melhor, né? E conseguir tempos melhores. E já na segunda etapa eu consegui realizar meu segundo grande sonho, que foi vencer uma corrida lá em Piracicaba, que é a casa da Fórmula V. É o circuito que a gente treina, quer dizer, a gente, entre aspas, né? A maioria dos pilotos treinam, né? Eu, por falta de recursos, infelizmente, eu parei de fazer os treinos em Piracicaba e atualmente eu só estou disputando o Campeonato Paulista, que são todas as etapas no Autódromo de Interlagos. Era ou Piracicaba ou Interlagos, né? Então eu resolvi partir para o terceiro grande sonho, que seria pilotar no Autódromo de Interlagos. E como foi esse contato em Interlagos, né? O considerado nosso palco maior do automobilismo brasileiro, né? Um templo do automobilismo brasileiro. Foi uma realização de um sonho assim de infância, né? Praticamente. Sim. Como foi essa sensação, Sim, Cristiano? Bom, as primeiras voltas ali num circuito com tanta tradição, né? A gente mais observa a paisagem do que quer extrair o máximo do carro. Mas a emoção foi muito grande, claro, todas as curvas S do Senna, né, Laranjinha, Pinheirinho, curva da Junção, que eu sempre fazia nos simuladores, né, no videogame, então ali no real é bem mais difícil do que no conforto, né, do nosso sofá, mas assim, já na primeira corrida eu consegui um ótimo desempenho. Eu perdi apenas para o campeão e para o vice, né, do ano anterior, e cheguei em terceiro lugar e consegui ótimos desempenhos nas corridas seguintes, né, e na primeira do ano eu já cheguei em terceiro de novo e na segunda do ano de 2017 eu finalmente realizei o quarto grande sonho, né, que seria vencer uma prova em Interlagos pelo Campeonato Paulista. E justamente um circuito que as pessoas conhecem mundialmente, né? Grandes pilotos, os maiores do mundo, não só pela Fórmula 1, passaram por ali. É um circuito que as pessoas jogam no videogame pelo mundo todo e você teve a oportunidade de competir e vencer ainda, né? Exatamente. E já foram 2 vitórias, né, em Interlagos, o que me garante atualmente na liderança da Fórmula V. Mas a concorrência está muito grande, para falar a verdade. A gente precisa evoluir mais, treinar mais na medida do possível, né, para a gente conseguir manter essa liderança até o fim, porque agora pilotar num circuito já deixou de ser sonho, vencer já deixou de ser sonho, então a gente está buscando agora ser campeão paulista. Com certeza, os horizontes vão cada vez mais aumentando. Cada etapa percorrida a gente quer subir um degrau a mais e como a Fórmula V está com parceria com a Fórmula V dos Estados Unidos e do Canadá, agora a gente tem a opção de correr algumas etapas lá, né? Atualmente o Murilo Latorre, né, que competia aqui pelo Campeonato Paulista, ele está se dedicando agora exclusivamente à Challenge Cup, né, que é esse campeonato mundial da Fórmula V, e está na liderança. E é um piloto que dominava a categoria até o ano passado e hoje a gente vê que outros pilotos estão chegando, né? Além de mim, tem Gabriel Paulino, tem o Gabriel Silva, o de Manaus, outro ótimo piloto que está aí na briga pelo campeonato também, o Zigomar Faria, um piloto muito experiente. Então, assim, são vários os pilotos que estão conseguindo desenvolver o carro e chegando. Então, a gente também não pode ficar para trás. Sim, né? Precisamos evoluir para continuar vencendo mais etapas para conseguir o objetivo do campeonato. Muito bem. Cristiano, e falando da Fórmula V especificamente para os telespectadores conhecerem mais,
A Fórmula V, como nós comentamos, ela existe no Brasil há 50 anos, teve um período em que ela foi paralisada e hoje ela está a pleno vapor, inclusive com a família Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, coordenando ali os pilotos que alugam o carro, porque tem alguns que têm a sua própria equipe, né, como o próprio Amazonense, que tem se destacado, são pilotos do Brasil todo, e você está na equipe do Wilson Fittipaldi porque você que custeia todos os gastos com a Fórmula V. Como que ela funciona ali? Quantos competidores atualmente? Como que funciona ali? Como você disse, você tem uma equipe integrada com vários profissionais ali que trabalham juntamente com o Wilson Fittipaldi. Como que é a Fórmula V no Brasil atualmente? Bom, a Fórmula V é a categoria mais acessível, né? Como eu já havia dito. E a equipe do Wilson, ela possui 10 carros de aluguel. Certo. Então, assim, alguns pilotos têm o carro particular, a equipe própria, mas a maioria está na equipe do Wilson. Então, assim, eles dão toda a assistência, desde parte de mecânicos, consultoria técnica e toda assistência, combustível, pneus, peças. A gente aluga o carro, eles dão toda essa estrutura para a gente, toda a orientação também. E o convívio na equipe é excelente, né? A maioria dos pilotos ajudam, né? Uns ajudam os outros. Os pilotos que estão com um tempo um pouco mais alto, a gente se reúne para tentar fazer com que eles evoluam. Porque o objetivo da Fórmula V no Brasil é revelar novos talentos, né? Nós temos muitos jovens talentos, o Otazu de 16 anos, pilotos na faixa de 18 anos que estão começando agora. Então, assim, o objetivo dos pilotos mais experientes é trazer esses mais jovens para a briga na frente. Certo. Então, é uma grande família, né, essa equipe. Os pilotos que entram, que têm alguma dificuldade, a gente procura ajudar, evoluir. Eu até ontem era ajudado, vários pilotos me ajudaram, só tenho a agradecer a todos eles. Hoje, com os nossos resultados, a gente partiu para o time dos pilotos que orientam, né, os mais jovens. E é uma convivência muito legal, muito boa, é uma grande família e eu só tenho a agradecer a todos eles. Quem vier para Interlagos, quem puder conhecer a categoria, vá, porque é uma grande família, uma grande festa a cada etapa que a gente participa. E as pessoas que se interessam, que gostam do automobilismo ou queiram conhecer a categoria Fórmula V, elas podem participar dessas corridas, né? Você disse que tem um custo, obviamente, né? Sim. Mas qualquer jauense, ele pode participar, pode ir até a Interlagos e acompanhar uma corrida de Fórmula V. Sim, qualquer entusiasta, qualquer pessoa que, não importa a idade, nós temos pilotos lá de 50, 60 anos, desde 16 até 60, então qualquer pessoa que queira participar de um drive day ou mesmo um curso de pilotagem, sempre na quinta-feira que antecede as etapas, eles fazem esses cursos e é aberto a qualquer pessoa que tendo a carteira de habilitação válida, pode ir lá pagar a partir de R$500, você dá algumas voltas no circuito de Interlagos, vai receber as dicas do Wilsinho. No curso de pilotagem é o próprio Wilson Fittipaldi que faz a parte teórica, explica sobre o funcionamento do carro, como proceder em situações de risco. Assim, é um curso bem completo e vale a pena, né? Para qualquer pessoa de Jaú e região que queira conhecer a categoria, basta entrar em contato comigo pela minha página Cristiano Denardi Piloto ou direto pelo site da Fórmula V ou pela página da Fórmula V, que eu acredito que é a única categoria que abre esse espaço para quem gosta de velocidade que vá correr no local certo, né? Porque muitas pessoas gostam de velocidade e acabam acelerando em estradas, em vias públicas, colocando a vida de terceiros em risco, né? Sem dúvida. Então, assim, por um valor acessível é possível realizar o sonho de acelerar em Interlagos, em Piracicaba. Então, eu acredito que as pessoas devem sim aproveitar essa oportunidade de ter essa grande aula com o mestre Wilson Fittipaldi. Muito bem. Inclusive teve uma ocasião que a turma da quarta, né, TDQ, foi com você em Interlagos, né? Como que foi esse dia aí? O pessoal te acompanhou? Teve uma torcida especial, né? Exatamente. Na verdade, isso começou em janeiro, né? Eles estiveram lá, fretaram uma van e já na primeira etapa estavam lá com a gente, comemoraram muito o terceiro lugar. Eu cheguei triste, né, no box, mas eles já comemoraram. E em todas as etapas eles estão participando. Na última etapa eles chegaram lá de micro-ônibus,
Uma torcida de 32 jauenses, invadiu a excursão ali, invadiu Interlagos. Exatamente. Muito legal. Infelizmente nós não terminamos a corrida, mas mesmo assim eles estavam lá para aplaudir. Nas 2 vitórias que tivemos, estavam lá também, pessoal, ou vai-vão, ou micro-ônibus. Então assim, a TDQ é uma segunda, terceira grande família que eu tenho. São os amigos que me ajudam muito, né, nas diversas ações, né, que durante o ano a gente já fez rifa, venda de rondelli, para essa etapa agora venda de pizzas, para a etapa que vem estamos planejando rondelli de novo ou nhoque. Então assim, para toda etapa a gente tem uma grande ação, né, para arrecadar os recursos necessários para o aluguel do carro, inscrição, e é essa torcida que me acompanha lá, que com a ajuda de todos a gente consegue vender essas massas e para arrecadar os recursos necessários. Certo. E quanto ao campeonato deste ano que você está liderando, Cristiano, também são algumas etapas no estado de São Paulo, outras também realizadas em outras regiões do país, mas basicamente como funciona o campeonato que você está participando? Você participa de algumas etapas fora de São Paulo, pontua também? Como que funciona aí o campeonato em si que você está liderando? Sim, esse campeonato são 10 etapas, né? Todas elas em Interlagos. Certo. E existem outras corridas, né? A equipe vai para Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul, Curvelo em Minas Gerais. Eles estão negociando também Curitiba, Cascavel, outras etapas. Mas o campeonato que eu participo é o Campeonato Paulista, né? E são as 10 etapas todas no Autódromo de Interlagos. Certo. E também você teve a oportunidade de correr em outros circuitos, né? Realmente eles têm algumas... você tem a dificuldade para se adaptar, porque a maioria é Interlagos. Quando você vai para outros circuitos, tem alguma dificuldade, como você disse ali, para entender o carro e enfim, como que é essa adaptação, Cristiano? É complicado a gente pilotar num circuito que nunca esteve, né? Mas sempre quando eu vou para um outro circuito, eu costumo estudar bem, né, o mapa, né, o desenho do circuito, e não só o traçado, né, inclinações da pista, né, onde tem subida, onde tem descida, isso daí tudo altera, né, que a marcha que você vai fazer determinada curva, como atacar a curva, se é em subida ou em descida. Então assim, eu já 1, 2 semanas antes eu estudo bem esse traçado, o mapa do traçado, e em pista a gente costuma se adaptar rápido, umas 3 a 4 voltas a gente já está bem adaptado, já está fazendo voltas rápidas. Então, quanto à adaptação, acredito que não há problema por a gente ter acesso ao mapa, né, do circuito e poder estudar bem isso daí. E tem os simuladores também, né? Eles acabam contribuindo de alguma forma para você conhecer esse traçado? Sim, sim. É que assim, algumas pistas é difícil achar nos simuladores, né? Pelo menos no que eu tenho, né? São geralmente jogos, né? Um cockpit. Mas a maioria dos simuladores tem o traçado, mas infelizmente eu não tenho contato com o traçado que eu vou para outra etapa, né? Até pelo tempo, né? Que a gente está trabalhando o dia inteiro, dando aulas à noite, né? Então fica um pouco complicado até de treinar em simulador. Certo. Cristiano, e quanto ao monoposto em si da Fórmula V, como é esse carro, né? Nós até comentamos que Fórmula V é V de Volkswagen, porque o motor é um Volkswagen. Como ele é composto basicamente, os jogos de pneus, ele tem alguns equipamentos de carros de rua mesmo. Sim, exatamente. O carro em si é um chassi, né? É um chassi que segue a homologação da FIA. Então ele é super seguro, ele possui célula de sobrevivência, mas é basicamente esse chassi, uma fibra de vidro, né, uma bolha, né, que recobre esse chassi, o motor Volkswagen, o câmbio da Kombi e suspensão normal, tradicional, e ele atinge cerca de 200 a 204 km por hora. É um carro super leve, né? Ele pesa 570 quilos comigo dentro, já com capacete, tanque cheio. Então, assim, por ser muito leve, o motor Volkswagen 1.6, que atua os atuais Gol e Fox, ele consegue ter um torque muito forte, né? Então, a gente tem uma boa relação custo peso-potência. Então é um carro que dá bastante emoção, né? Até pela altura, que a gente vai sentado praticamente no chão dele, né? Então a gente tá 200 por hora, mas parece que tá muito mais, até pela passagem dos alambrados, tudo.
Então a gente dá para aproveitar bem, é um carro que dá para se divertir bastante. Os pneus são os Pirelli, né, aro 15, né, o pneu radial que a gente usa nos carros de rua, certo. O que acaba barateando bastante a categoria, né? Uma das coisas que mais encarece é o pneu de competição, certo? Que se torna muito caro, né? E além de ser caro, ele dura apenas um final de semana. Já o pneu radial a gente corre com ele praticamente a temporada inteira, né? Essa é uma outra característica importante, né? Você consegue aproveitar esses pneus por mais de uma etapa e tem um detalhe curioso que ele fica melhor, inclusive, nas corridas em que ele já foi utilizado alguma vez, né? Sim. Então, isso é interessante. Tem alguns pilotos até que lixam os pneus, sim, é isso, Cristiano? Exatamente. Cada um quer tirar o máximo de rendimento do seu carro, né? O pneu novo, na chuva, ele é perfeito, né? Mas no seco, se a gente tiver uma diminuição do diâmetro, né, do conjunto roda-pneu, a gente consegue ter um torque maior no carro. Então, assim, o pneu ideal seria o meia-vida mesmo, né? Certo. Mas, assim, alguns pilotos às vezes pegam um pneu novo, dão uma lixada nele para diminuir um pouco esse diâmetro, né? Para tentar um rendimento um pouco maior. Porque, assim, as diferenças de uns tempos para cá têm sido mínimas. Eu venci uma corrida mesmo em Interlagos por 5 milésimos de diferença. Nossa, foi um palmo de distância. Exatamente. Foram pela foto lá, né, que o pessoal tira para tirar a dúvida mesmo, dá 17 centímetros. Então, assim, um detalhezinho acaba sendo a diferença entre vencer ou perder, né? Então, cada um busca o máximo de rendimento do seu equipamento. E nessas etapas, né, cada fim de semana, são realizadas baterias de prova em que os melhores resultados são extraídos, né? Como que funciona esse sistema de pontuação aí dos melhores resultados, Cristiano? Sim, exatamente. Das 10 etapas, das 10 corridas, só vai contar os 7 melhores resultados para o campeonato. Certo. Então, assim, a gente vai ter 3 descartes. Nessa última etapa que eu não tive um bom resultado, foi descartado, né? Então, descartando essa, eu ainda estou na liderança do campeonato. Muito bem. Mas, assim, na soma geral, atualmente eu estou 5 pontos atrás do líder, mas estamos buscando aí para não depender de descarte para ser campeão, né? O carro, ele se mostra muito bem equilibrado, né? Então, assim, a gente está confiante para que acredito vencer o restante da temporada e ser campeão com bastante folga aí. Muito bem. Depois nós vamos ver algumas imagens especiais preparadas pelo Cristiano Denardi para nós vermos como é realmente uma corrida, inclusive uma volta em Interlagos que ele vai narrar. Mas antes mesmo dessa exibição, Cristiano, em relação aos custos, você tem que desembolsar um valor por etapa. Como que é essa questão do custeio, né? Toda etapa tem que ter esse valor para competir. Como funciona? Tudo é absorvido pelo piloto, já que você não tem a equipe própria, né? Você Sim. compete com a equipe do Wilson Fittipaldi. Como funciona essa questão aí da absorção dos custos? Isso tem sido uma coisa complicada, né? Desde o começo, eu iniciei o campeonato sem recursos para correr todo até dezembro, mas eu estou tendo apoio de várias empresas, micro e pequenas empresas que me ajudam com uma pequena quantia, e também estou fazendo ações, vendas de massa, rifa já foi feita também. Então tem os amigos da TDQ que me ajudam bastante, pequenas empresas como Impacto Som, Romatec, Daytona Rodas, que eles sempre compram rifas ou eles compram uma grande quantidade de massas aí para presentear os funcionários ou para revender. E recentemente eu consegui o apoio, né, da Tuna Turismo aqui de Jaú, que está dando um grande apoio mesmo, é um patrocínio que vai até dezembro desse ano. E também consegui o patrocínio recente da Donatello's Pizzaria aqui de Jaú, que para essa etapa ela vai estar revertendo o valor de 4 sabores de pizzas para custear essa minha participação na próxima etapa. Os custos giram em torno de 3 mil o aluguel do carro, né? E mais 2 mil a inscrição, então 5 mil reais. Felizmente eu tenho apartamento de amigos em São Paulo, né, que eu fico, então já não tenho custo de hospedagem, mas tem mais a viagem, a alimentação, né?
e tudo tem sido muito difícil, né? Então, graças a Deus estão chegando os patrocinadores, mas eu ainda tenho 4 cotas de patrocínio aí de R$1.000. Queria até fazer um apelo aos empresários da cidade que tenham interesse. A gente está constantemente na mídia, né? Jornais, na TV agora também. Então, quem puder ajudar aí fechando uma dessas 4 cotas, aí eu agradeço de coração mesmo. Com certeza. Quais são os seus contatos, Cristiano? Telefone celular também tem o seu endereço aqui, as pessoas podem te procurar, os interessados em apoiar, conhecer o seu trabalho melhor, inclusive. Bom, meu trabalho pode ser conferido pelo Facebook, né, na página Cristiano Denardi Piloto. Tem meu celular, que é o DDD 14 98811 1604. Ou mesmo o telefone da farmácia que eu trabalho, quem quiser ajudar pode ligar lá e entrar em contato, que é o DDD 14 3622 3918. E o mais importante, que nós vamos até com as imagens daqui a pouco, que as marcas são exibidas por todo o carro, né? Inclusive os patrocinadores que já estão te apoiando, tem a marca exibida no carro, né? O carro número 18, né? O carro preto número 18. A respeito disso, tem alguma simbologia, Cristiano? Número 18, carro preto. Eu sei também que você coloca ali a bandeira de Jaú com bastante imponência. O hidroavião também, que é um grande símbolo, né? Sim. Tem alguma questão aí de superstição em relação ao número, à cor, à bandeira, ao hidroavião? Na verdade, assim, o hidroavião e a bandeira de Jaú sempre me acompanharam, né? Na verdade, eu não comecei com esse carro preto, eu não comecei com esse número. Eu já pilotei 4 carros diferentes na categoria, desde que eu comecei em 2016, e eu venci com os 4. E esse carro preto, na verdade, era o patinho feio, né, da turma. Ele foi desenvolvido, ele foi criado no fim de 2016, a pedido de um piloto, que devolveu o carro dizendo que era uma porcaria e não prestava. Ah, não serviu para ele, mas para o Cristiano. Como eu não tinha dinheiro, né, para alugar um carro, falei, dá para mim que nós vamos desenvolver, né? E eu, junto com o seu Darcy Medeiros, né, que já não está mais entre nós, fomos desenvolvendo etapa a etapa. A primeira etapa tivemos um resultado muito ruim com ele, realmente. Mas fomos acertando o chão dele, fomos acertando a parte de injeção eletrônica, motor, chão, e aos poucos foi dando certo. Então, assim, foi o patinho feio que foi me dado, né, e deu certo. E o 18 é um número que me deram também, né? Eu não tinha muito o que escolher, né? Teve algumas etapas que eu não tinha os recursos, né, para participar. Então, uma ou 2 corridas eu competi a convite mesmo da equipe. Foram pais e mães para mim, né, na verdade. Sim. Então, na verdade, o que foi aparecendo lá, eu fui acatando, fui aceitando e graças a Deus foi dando certo. Mas assim, tanto o número quanto a cor do carro não foi escolha minha, mas acabou dando muita sorte. Eu não sei se o número é a cor, mas pelo menos o hidroavião e a bandeira de Jaú tem me dado muita sorte. Com certeza, representando aí, inclusive, as suas origens, né? Uma forma de fato de você levar o nome de Jaú para todo o Brasil, né? Com certeza. Eu sou um grande fã, né, de João Ribeiro de Barros por tudo que ele representou. Eu me identifico com ele pelo fato de no início não ter apoio nenhum, né? Sim. E mesmo com recursos próprios, a gente foi atrás, né? Conseguimos nossos objetivos. Então, o hidroavião é uma marca que sempre vai comigo e muitas pessoas me perguntam o que significam, né? E, curiosamente, poucas pessoas sabem da história de João Ribeiro de Barros, né? Do herói nacional, exatamente, um grande feito. Por causa dele, hoje a gente percorre nessa distância entre a América e a Europa. Sim, distâncias continentais, exatamente, né? Na época era tido como louco, né? Então, assim, hoje, graças ao louco, a gente tem essa comodidade, né? Muito legal, bacana essa história. Cristiano, em relação ao apoio familiar, você disse que sua esposa te acompanha também, é fundamental esse apoio também da sua família, o seu pai, inclusive, te libera do trabalho aí aos finais de semana. Você precisa competir, então como é esse apoio da família? Ele é fundamental, realmente, sem ele você não conseguiria estar alcançando esses voos altos, né? Não, com certeza. Eu acho que nem só a parte financeira conta, né? Porque é um esporte relativamente caro e por mais que eles não apoiem com dinheiro, é fundamental esse apoio psicológico, né?
porque seria impossível participar de uma etapa se eu não fosse liberado na sexta-feira para treinar. Não tem como eu chegar no sábado já direto para a corrida. O carro, ele fica parado, ele sempre vai apresentar algum probleminha no treino de sexta que vai ser rapidamente resolvido. Então, assim, eu conto, apesar do medo dos meus pais, né, eles me liberam para os treinos, né, e atualmente estão dando até um apoio financeiro, porque infelizmente com o meu trabalho, mesmo trabalhando até a noite, eu não tenho condições de arcar com as corridas e mais as minhas contas, né? Que eu tenho conta de água, de luz, né? Nós temos várias a casa para manter, né? Exatamente. E mesmo assim, a minha esposa, ela sempre me apoiou desde o começo, até nas primeiras etapas em Piracicaba, quando nos treinos eu não tinha um bom tempo. Ela vai, se for para achar que vai perder, vamos embora para casa, hein? Vem pra lá para ganhar. Aquele apoio psicológico, exatamente, forçando. E várias dessas vezes eu larguei quarto, quinto lugar e cheguei a vencer. E fora as etapas, né, que eu participei em Goiânia, em Curvelo, não teria como sair daqui sozinho e dirigir 12 horas sem dormir. Então, assim, a minha esposa Lucinha Galvão sempre esteve ao meu lado nessa hora, me ajudou a dirigir, me acompanhou por todo esse Brasil também, nessas outras etapas. E nós vencemos em Goiânia, em Curvelo, em Piracicaba, em Interlagos. E ela sempre esteve ao meu lado. Eu queria dizer que eu te amo, Lucinha, e obrigado aí por tudo, por me acompanhar. Muito bem, um momento romance aqui no nosso Câmara Entrevista, que é importantíssimo. Ela, inclusive, é a única que te acompanha no carro, né? Porque você disse que as condições são complicadas, inclusive durante a semana você não tem tempo de fato para se preparar fisicamente como você gostaria. Mesmo assim você consegue esse desempenho muito bom nas etapas, né? E isso faz um pouco de falta. Você sente que agora nem tanto, porque você já está mais habituado, porém tem que dirigir por longas distâncias, é difícil também essa questão do condicionamento, falta tempo para você também fazer uma academia, uma musculação. Como que é essa questão da preparação e também desse apoio aí para dirigir? São fatores que acabam minando um pouco ali a energia. Você precisa, na hora da corrida, se concentrar para superar tudo isso, né? Sim, essa é uma parte complicada, porque mesmo nas etapas em Interlagos, eu trabalho até 10h30 da noite, né? Então a gente sai, janta, toma um banho, conversa um pouquinho, mas quando é meia-noite, meia-noite e meia, eu já estou indo para São Paulo. A etapa de Curvelo também, a gente saiu daqui, eu e minha esposa saímos 11h30 da noite, chegamos lá 11h30 da manhã e meio-dia eu já estava dentro de um carro de corrida 200 por hora sem dormir. Então, preparação não tem. Não tem. O que tem é muita vontade, né? Muita força de vontade, porque infelizmente não dá para se preparar, nem psicologicamente, nem fisicamente, mas assim, a vontade é muito grande. Então, e o potencial mesmo, né? O seu diferencial de ser um piloto realmente competitivo, né? Sim. Porque você, inclusive, acaba tendo como adversários pilotos que se preparam, né? Que tem essa condição de se preparar exclusivamente para as corridas, né? Com certeza. A maioria dos pilotos, eles treinam, né? Quinzenalmente, semanalmente. Mas no meu caso, o meu treino é a sexta-feira. Então eu varo a noite dirigindo, treino na sexta, aí eu consigo dormir de sexta para sábado, eu durmo bem. E no sábado é qualificação, corrida já. Então é tudo bem corrido, mas a vontade maior do que o desgaste. Com certeza. E sobre a sua manutenção mesmo, aí você tem realizado diversas ações. Como são essas ações? Você tem aí o apoio dos amigos, como você disse anteriormente, são rifas, né? Então as pessoas que gostam aí do automobilismo, elas se alimentam com as suas vitórias, com os seus resultados e também com as massas aí, graças a essas ações que você realiza, né? Como que você procura buscar até uma forma de integrar, trazer mais fãs para a categoria que você compete, não é, Cristiano? Sim. Uma das grandes virtudes aí desses meus amigos é que eles não só vão lá torcer, eles saem daqui também 1h30 da manhã, várias noites na estrada, agora que está mais frio também, né? Passam frio, chegam lá cedinho, eles torcem, eles vão para dentro da pista comigo mesmo. Eu olho às vezes no alambrado, eles estão lá, pede calma, pede para correr. Então eles estão lá e eles também ajudam bastante.
Porque chegou uma fase, agora, na segunda, terceira etapa mesmo, que a minha reserva financeira acabou. Então, corri uma etapa a convite, né? Só que a própria equipe não tem condições de ficar pagando inscrição, eles têm custos, né? Peças, mecânicos, eles precisam pagar as equipes deles. Sim. Então, a saída era parar de correr, ou pedir ajuda para esse pessoal que já estava indo acompanhar, que já tinha visto vitórias, eles viram lá em Interlagos mesmo o nosso potencial. Então eles têm ajudado bastante, já vendemos rifa, já vendemos rondelli, para essa etapa tem a venda das pizzas agora, que vem do novo patrocinador, que é o Donatello's, né? Retira direto lá na pizzaria Donatello's. E fora a Tuna Turismo e a Donatello's está patrocinando, tem esse aglomerado de amigos, né? O pessoal da Turma da Quarta, o pessoal da torcida do Denardi, que está vendendo os tickets de pizzas. E sem a ajuda deles, eu já teria parado há muito tempo, porque é um custo alto para mim, mas eu tenho certeza que a gente insistindo mais um pouco, novos patrocinadores vão surgir. E quem sabe a gente até pare com essas ações, né? Porque eu já tenho 2 empregos e também vendendo massa acaba se tornando ainda... Tem que se desdobrar muito, né, Cristiano? Nossa, em 10, para a verdade, em 10. Mas, sobra tempo ainda para correr, né? Sobra, claro, mas assim tem um grande grupo de amigos que estão ajudando e várias pessoas que estão comprando, que estão aderindo a essa ideia também para ajudar que nossa cidade tenha um representante lá na Fórmula V brigando por vitórias, né? E o mais legal disso tudo é que você tem interagido não só com os amigos, com o público mais próximo, mas também estendendo a possibilidade das pessoas acompanharem a categoria por meio de exposições, né? Nós já tivemos aqui na cidade o simulador, que as pessoas puderam experimentar ali no simulador. Já teve até uma ocasião em que você trouxe o carro aqui para a cidade, atualmente uma exposição fotográfica, tem um fotógrafo profissional que te acompanha, produz aí imagens belíssimas. Nós sabemos que as corridas proporcionam mesmo cenas impressionantes, então isso também é legal, né, Cristiano? Essas ações que você realiza junto aos fãs aqui na cidade de Jaú, em locais da cidade, né? Sim. Um dos objetivos da categoria é divulgar, né, também trazer novos pilotos. Então eles enviaram um carro, né, para a exposição, fizemos até uma demonstração ali na Avenida do Dr. Quinzinho, mandaram o simulador, presentearam o melhor tempo com um Drive Day lá no Autódromo de Piracicaba. Tem a exposição na Scooters, né, que é um restaurante muito conceituado aqui de Jaú. Queria agradecer a Valdete Sestari e a Juliana, que deram uma grande força, estão dando uma grande força também. E a ideia é essa mesmo, divulgar bastante a categoria, trazer bastante pilotos. O meu objetivo não só conquistar o título, é agradecer por todos esses ensinamentos que eles me deram e também levar novos pilotos, fazer com que a categoria cresça. Atualmente a gente conta com 15 pilotos fixos no grid, mas a ideia é chegar a 25, 30 pilotos, que dá para absorver bem legal mesmo, fazer corridas aí bem legais mesmo. Muito bem. Cristiano, sobre o jauense, a cidade de Jaú, sempre teve uma tradição muito grande, principalmente no kart. O nosso autódromo, nosso kartódromo, ele é conhecido nacionalmente, inclusive. Como que você avalia aí hoje o interesse do jauense pelo automobilismo, né? Você, inclusive, com essa projeção, com certeza deve ter aí levado muitos fãs que às vezes estavam com aquele amor levemente congelado e agora consegue realmente gostar do automobilismo, né? Como que você enxerga a situação do automobilismo em Jaú? Carece aí de novos expoentes, como você agora está ressuscitando esse amor, essa paixão. Como você avalia, você que já tem uma longa trajetória no automobilismo? Bom, o jauense sempre foi apaixonado por automobilismo, não só o automóvel, mas como motos, corridas de lambretas. Assim, o jauense ele é apaixonado por isso. Prova disso foi que quase 40 jauenses estiveram na última etapa lá em Interlagos. Jaú é um celeiro de pilotos, né? Tivemos excelentes pilotos aqui desde sempre, desde o saudoso Fernando Crotzi, né, que foi um dos responsáveis pela construção do nosso kartódromo. Ele, junto a outros pilotos, eles construíram com recursos próprios o nosso kartódromo, que é um dos melhores traçados do Brasil, né?
E é muito triste, né, ver ele parado lá, abandonado, às vezes sendo local de ponto de uso de drogas, sendo que poderia estar tendo alguma atividade lá, com motos, com carros. Infelizmente, né, foi uma decisão judicial isso daí, mas eu acredito que dá para reverter essa decisão. Atualmente nós temos a opção de karts elétricos, que tem em Campinas, em São Paulo, né? Que é a tendência do automobilismo mundial. Nós temos até uma categoria mundial, que é a Fórmula E, elétrica, né? Com alguns pilotos brasileiros, inclusive, e seria um futuro interessante, né? Porque assim, aquele kartódromo, ele tem que ser preservado, independente de qualquer coisa, independente de qualquer ideia que algum político tenha, mas ele tem que ser preservado. Eu acredito que dá para retomar esse kartódromo aqui em Jaú, não só o jauense, como pessoas da região, Itapuí, Bariri, mineiros, tem público para isso. Então, assim, eu tenho até uma ideia de montar esses karts elétricos futuramente nesse espaço. Não tenho recursos necessários para montar uma estrutura legal, né, uma estrutura que o jauense mereça aqui. Mas, assim, com ideias, tentando juntar alguns sócios, algumas pessoas interessadas, eu acredito que é possível a gente reabrir esse kartódromo com a ajuda de outros pilotos de Jaú também, que aqui nós temos vários pilotos, vários excelentes pilotos, e temos um público que é apaixonado por automobilismo também. Nas próximas etapas, até dezembro, a gente espera chegar com ônibus lá em Interlagos. Quem tiver interesse em acompanhar as etapas, lá a gente está saindo com excursão sempre. Legal. E eu espero que em breve o nosso kartódromo também seja retomado e que todo jauense que gosta de acelerar, acelere. Ou mesmo, tinham muitos que gostavam de ir assistir as corridas. Hoje a gente, no fim de semana, infelizmente, não tem evento nenhum para a gente assistir, para levar a família. Então eu espero que num futuro próximo a gente consiga reverter essa situação. Sim. Com certeza. E sobre o automobilismo brasileiro, Cristiano, como você avalia aí? Muito se fala, né, quando nós acompanhamos as categorias pela TV, as categorias internacionais, Fórmula 1, e se fala que o Brasil está carente de ídolos, né, um chavão, até uma máxima que é reproduzida de uma forma desenfreada, né? Desde Ayrton Senna nós não tivemos mais um campeão mundial na Fórmula 1, que é uma das principais categorias do mundo. Como que você avalia o automobilismo no Brasil? Você acha que temos talentos que carecem realmente, às vezes, do apoio para conseguir chegar nessas categorias internacionais? Ou realmente o Brasil está aí numa entre-safra? Nós tivemos o Felipe Massa, o Rubens Barrichello, que buscaram títulos nos últimos anos, mas não conseguiram. Nosso último campeão ainda é o Ayrton Senna, né? Como você avalia a situação do automobilismo nacional brasileiro? Bom, o automobilismo, infelizmente, ele é um esporte muito caro. Então, assim, muitas vezes nós temos excelentes talentos que não têm recursos para desenvolver a atividade. Infelizmente, o governo nenhum dá apoio, né? A gente vê lá em Interlagos, a gente não tem apoio nenhum da Prefeitura de São Paulo, nem do governo estadual, nem do federal. Então, assim, as equipes têm que pôr grana do bolso, as equipes precisam receber também. E a Fórmula V seria mais barata, a categoria mais barata, e mesmo assim é difícil para uma pessoa da classe média participar. Então, assim, eu acredito que a gente precisaria dar mais espaço, principalmente para talentos. A Fórmula V agora ela está presenteando, vai ter um evento virtual, uma corrida virtual. Eles vão presentear dois pilotos com o melhor tempo, com um treino. Só que, assim, fazer um treino é uma coisa. Num treino, a gente não vai descobrir quem é talento ou não. Certo. A gente precisa de 2, 3, 4 treinos, uma sequência para descobrir isso daí. Então, assim, é complicado a gente revelar talentos por isso. Além de ser talento, tem que ter muito dinheiro. Então, assim, às vezes não casa as duas coisas. Então, até por isso que o Brasil ele não tem nenhum grande piloto. É claro que não vamos substituir o Ayrton Senna nunca. Ele foi de um talento que, infelizmente, se foi já. Mas, assim, eu acredito que na própria Fórmula V nós temos atualmente talentos que vão ser revelados. Eu acredito que pelo menos 2 pilotos ali, nos próximos 4, 5 anos, a gente vai ver eles em categorias maiores, né? Estados Unidos ou até Europa.
para que chegue a Fórmula Indy ou a Fórmula 1. Eu acredito que atualmente a gente tem piloto lá que vai chegar nesse nível, sim. Com esse potencial. Eu não, né? Até pela minha idade, eu comecei tarde demais, né? Infelizmente. Eu pretendo chegar até a Fórmula Inter, né? Que é a categoria acima da Fórmula V, ou na Fórmula 3. Mas é claro que isso daí tudo depende muito de conseguir o patrocínio. Certo. Né? Porque sem patrocínio ninguém chega a lugar nenhum. Primeiro a gente tem que provar que é bom. Sim. Mas às vezes só isso não basta. Não é o suficiente. Também. Exatamente. A gente precisa ter parcerias, ter aquela capacidade de reunir as pessoas, de ter contato com os empresários que têm interesse em investir no esporte, porque se não for pela ajuda dos empresários, a gente não chega a lugar nenhum, infelizmente. É a realidade do nosso país. Mas com certeza nós ficamos na torcida aí. Com certeza. Que, quem sabe o Cristiano Denardi não consiga alcançar essas categorias internacionais também, essas grandes categorias. E para o empresário, como você disse, que é necessário, além de você provar o seu potencial, sua capacidade, você precisa desse apoio. É uma via de mão dupla, porque para o esportista é interessante o apoio. Para o empresário, ele divulga. O esporte é uma plataforma de propaganda excelente, sim, né, Cristiano? Com certeza. E quando eu consigo o patrocínio, eu não quero só o dinheiro do patrocinador. Eu estou empenhado, efetivamente, que a Tuna Turismo feche cada vez mais pacotes. Sempre que um amigo comenta de uma viagem, vai lá na Tuna. E mesmo a Donatello Pizzaria. Ai do amigo meu que não pedir pizza na Donatello, hein, gente? Já tem os cartõezinhos ali para... São empresas da nossa cidade, né, que, assim como todas as empresas, estão com certas dificuldades, né, pelo atual momento que o nosso país passa, mas são empresas que, apesar disso, estão investindo no esporte e que a gente merece, que eles merecem ter esse reconhecimento também, por tudo que fazem, porque são empresas sérias, né? Tanto a Tuna, que já tem uma tradição aí, muitos anos no mercado, quanto a Donatello, uma empresa familiar que trabalha com ingredientes de primeira linha também. Então, quem fechar o pacote na Tuna ou pedir sua pizza na Donatello, tenho certeza que vai estar muito bem servido. Sem dúvida. Cristiano, vamos falar um pouco dos seus momentos mais marcantes da carreira, né? Temos uma vitória, sua primeira vitória foi em Piracicaba, né? Enquanto sim, os nossos telespectadores veem algumas imagens, como que foi essa ocasião, essa primeira vitória da sua carreira? Bom, já na primeira etapa eu quase venci. Eu cheguei a disputar lado a lado com o primeiro lugar e acabei cometendo um erro e rodei, voltei e acabei em segundo. Aí já na segunda corrida, finalmente, eu venci. Foi uma corrida difícil, que eu larguei na quarta posição apenas, mas mantendo um bom ritmo a corrida toda. E no final, estavam disputando o primeiro e o segundo, né? O segundo cometeu um erro, aí eu fiquei só com um carro na frente. E faltando 2 voltas eu consegui a ultrapassagem no fim da reta, daquelas com a faca nos dentes mesmo. E no fim o Wilson Fittipaldi veio, me cumprimentou, né? Então foi bem emocionante mesmo. Foi o segundo grande sonho, né? O primeiro era pilotar o carro de corrida. E aí a primeira vitória foi... Aí foi a partir daí que eu senti que eu não dava mais para abandonar essa vida, não. Né? Que o bichinho do automobilismo picou. Exatamente. E não teve como abandonar. E depois dessa teve ainda mais 3 vitórias, né, em Piracicaba, né? Foi em 2016. E todas elas com um sabor muito especial, né? Porque as diferenças são mínimas, né? A gente chega ali na linha de chegada ou com o carro no vácuo ou com o carro do lado, né, do oponente. Sim. Então até a bandeirada mesmo é difícil de saber quem vai vencer. Inclusive tem até um evento específico que você tirou uma foto com um palmo, né? Mostrando um palmo da mão, sim, ali, sim, né? Que era uma diferença mínima, né? Da sua vitória. 5 milésimos, aí já foi em Interlagos. Foi a segunda vitória em Interlagos, né? Antes disso teve a vitória em Goiânia também, né? Goiânia, que foi em 2016. Como foi essa corrida, Cristiano? A corrida em Goiânia foi muito difícil, porque assim, vieram os pilotos de São Paulo, né? Foram para lá, né? Os pilotos de São Paulo. E teve 2 pilotos de lá, né, corriam do Marcas e Pilotos, que participaram também, pilotos muito bons. Mas nessa corrida eu consegui fazer a pole. Já no treino você já se destacou. Eu cheguei a perder a liderança no meio da corrida, mas recuperei e foi uma vitória relativamente mais tranquila, né? Acho que o segundo lugar ficou a 2, 3 segundos atrás.
Depois dessa vitória também teve um outro momento emblemático que foi em Curvelo, que é no estado de Minas Gerais, Sim. né? Que inclusive é essa corrida que você, esse circuito que você conta realmente com o apoio da sua esposa ali para chegar inteiro, né? Não, Pelo menos, né, 50%, né? Exato. E como que foi, Cristiano, essa questão do desgaste da viagem, depois lá a vitória, como aconteceu? É difícil, assim, que já na quinta-feira, 6h30 da manhã, estamos de pé, né? Trabalhar o dia inteiro, aula à noite, jantar, tomar banho e estrada. Então, assim, chegamos em Curvelo 11h30 da manhã, mais ou menos. E se não é o apoio da minha esposa ali do lado, ajudando a dirigir muitas vezes, diria que eu poderia até tentar ir, mas acho que não chegaria. Certo. E foi uma vitória marcante devido a essas tantos obstáculos, adversidades. Nós estamos, inclusive, vendo algumas imagens, fotografias desta etapa, né? Aí foi logo na chegada, né? Foi lado a lado essa chegada. Aí eu venci por 60 milésimos apenas. Aí o segundo colocado, que é o amazonense, né, o Gabriel Silva, um dos melhores pilotos da categoria, que nós dividimos várias curvas, né, durante essa etapa. E inclusive uma dessas divisões foi em 3, né, que tá aí o César Galage, né, o Gabriel e eu. Carro preto, né? Exatamente. Então, assim, foi uma corrida bem difícil essa. Aí eu agradecendo a equipe por todo o apoio, né? Você já foi pós-vitória. Exatamente, que é aquele alívio que... Aí eu larguei em terceiro, né? Foi uma corrida bem difícil essa. E a largada ali, ela é bem complicada, né? Assim, sim, né? A primeira curva geralmente chegam 3 carros dividindo lado a lado. E assim, a gente precisa tomar muito cuidado para não causar nenhum acidente, né, nessa hora. Nesse momento você já tinha galgado algumas posições. Sim, sim. Nesse momento eu estava em segundo lugar, né? Foi um pouco antes do acidente que eu acabei me envolvendo. Estava na disputa em segundo lugar. Nós estamos, inclusive, acompanhando essas imagens. Como foi esse incidente? Sim, sim. Já na primeira curva aí, estamos mais ou menos no meio da corrida. E na primeira curva o Murilo ele tentou fazer a ultrapassagem por dentro, né? Eu consegui evitar. Mas Murilo Louco, né? Que é o apelido dele, só para saber, Paulo, né? É o Paulo. Esse não é o Louco. E aí no fim de uma descida que chama Adeus Mamãe, eu acredito que ele acabou perdendo ponto de frenagem, né? E acabou tocando, eu rodei, caí para 7º lugar nessa corrida. E essa retomada foi complicada, né? Você teve uma quebra, inclusive, do carro, né? Na verdade, o carro deu uma leve desalinhada. Não quebrou nada. Imagens impressionantes. O carro do Murilo, ele acabou quebrando a suspensão, né? Ele teve que abandonar a prova. Ele abandonou. Mas o meu carro, ele apenas desalinhou, né? Eu consegui voltar em 7º lugar. Aí eu tentando evitar a batida, né? Mas como ele perdeu a freada... Foi praticamente impossível. E teve até uma certa discussão, no bom sentido, sobre quem era o culpado nessa história, né? Inclusive ele achava que ele tinha razão, mas nós percebemos na imagem ali que você tira o carro, inclusive, né, Cristiano? A direção de prova deu como acidente de corrida, né? Certo. Nesse caso não tem culpados. Mas assim, o Murilo é um piloto muito bom, né? É um dos principais da categoria. Ele tinha tudo para ser campeão ano passado, não foi por um problema que deu no carro. Mas nesse caso eu acredito que não tive culpa. Ele acredita também não, né? mas corrida é isso daí mesmo. O importante foi a vitória. Exatamente, eu consegui voltar e depois uma briga, mais 6 voltas, lado a lado com o Gabriel Silva. Eu, enfim, por 60 milésimos consegui conquistar essa vitória e foi uma comemoração muito grande, né? Isso já foi no domingo, né, lá em Curvelo. E acabou a corrida e minha esposa sabia que você ia ganhar aquela festa. Depois de todo, né? A hora que nós nos demos conta já era 3h30 da tarde. Né? E chegamos em Jaú na segunda-feira, 4 horas da manhã.
para trabalhar já às 7. É difícil. Um cansaço ali, talvez não maior que a felicidade de ter vencido, mas muito grande. Saímos de Curvelo domingo 4 horas da tarde. Eu falei, ai meu Deus do céu. Era 2 horas da manhã, estava em Ribeirão Preto ainda e pensando quanto que ia dar para dormir para trabalhar depois. E aquela adrenalina ainda correndo, correndo, lembrando. Aí ela ia dirigir, eu vendo os vídeos, né, da corrida. Então foi um dos momentos mais marcantes esse de Curvelo, até porque a equipe sempre esteve ao meu lado, né, apesar das reclamações lá, né, dos desentendimentos. A equipe sempre esteve ao meu lado, sempre me apoiou, então acho que isso foi de extrema importância, né. Aquele problema com a suspensão, ele te causou muitos... você teve muito mais dificuldade para guiar o carro até o fim. Daí o feito heróico, né? Você conseguiu guiar um carro prejudicado e venceu ainda. Como o carro estava puxando muito para a direita, nas curvas para a esquerda tinha que fazer um esforço muito grande, até virar muito o volante. E como pelo meu tamanho, né, o joelho pega um pouco no volante, tinha mais esse agravante, exatamente. Mas conseguimos. Até a respeito da estatura, uma curiosidade que acredito que muitos telespectadores possam ter essa curiosidade da altura. Faz diferença? É melhor ou pior ter uma estatura média para o piloto? Ou não tem nada a ver, Cristiano? Não, tem. Na verdade, o ideal seria 1,80m, 1,85m no máximo. Para mim, mesmo colocando o pedal tem regulagem, né? Ele vai mais, o banco é fixo. A gente regula o pedal, põe o máximo para frente, mas mesmo assim meu joelho ele pega um pouco no volante. Certo. Mas a hora que a gente tá lá dentro da pista na corrida, isso daí eu acredito que a gente passa por cima e vamos embora de qualquer jeito. Como você disse, o carro e o piloto se transformam num ente só, né? Exatamente. A gente fica tão apertado ali no cinto, né? Que apesar da força G muito grande nas curvas, né? Curvas que a gente faz a 120, algumas faz a 160 por hora, as curvas de alta, a gente não balança tanto no carro, né? Então a gente tá bem fixo no carro. Então chega um momento que a impressão que dá é que eu e o carro somos uma coisa só. E tem a questão do desgaste que você sente um pouco no dia seguinte, né? Sim. Parte do ombro, costela, pescoço, é um desgaste enorme. Exatamente. A gente não tem nenhuma ajuda de estabilidade, né? Não tem controle de tração, não temos freio ABS, não temos nada de ajuda, né? É o objetivo da categoria, dificultar o corpo absorve tudo ali. A gente não tem um pneu de competição, a gente não tem asa dianteira, não tem asa traseira e não tem controle de estabilidade nenhum. É no braço, é no braço e eu acho que é isso que torna a categoria tão emocionante, tão competitiva também. Certo. E por fim, temos a sua primeira vitória em Interlagos. São 2 vitórias já em Interlagos, mas talvez um momento marcante aí, como você disse, tinha o sonho de correr em Interlagos e vencer Interlagos, então, indescritível. Não, demais mesmo. A gente faz a volta de desaceleração até chorando, dá para enxugar as lágrimas, né? Porque a torcida tá lá, né? A gente não quer que veja chorando. mas não tem como segurar, né? Não tem. Então foi uma vitória fantástica essa primeira. A primeira acredito que é a mais, não digo que é a mais, porque aquela de 5 milésimos também foi, porque quando eu venci por 5 milésimos o Gabriel Silva lá, nós passamos a linha de chegada, um olhou pro outro e ninguém comemorou, né? Ninguém até então sabia quem tinha vencido. A gente não sabia, como não tem comunicação por rádio, só foi a hora que chegou no box. Depois parou ali. Aí veio o Sérgio Góes lá, o Flávio Menezes, os diretores, foi você, 5 milésimos. Poxa! Nossa. E assim, os mecânicos comemoraram assim. Eles assistem, eles vibram aquilo lá, eles vivem como se fosse eles dentro da pista e... Nossa, aí é só festa, né? Quantos profissionais, em média, trabalham com você ajustando o seu carro, Cristiano? Bom, são 2 mecânicos por carro. Certo. 2 mecânicos por carro, então são mecânicos fixos, né? Eu acredito que a equipe, eles levam motorhome com cozinheira, então rola churrasco no motorhome, também rola janta lá, é uma grande família mesmo. Uma confraternização. Eu acredito que tem cerca de 30 a 40 pessoas que fazem parte da F-Promo, né, que é a categoria do Ilcinho.
E também você já cria um laço de amizade, são sempre os mesmos mecânicos que trabalham com você. Sim, são sempre os mesmos que trabalham e eles sabem tudo, né, do carro, da parte de injeção, da parte de chão e assim, é muito melhor tendo um mecânico fixo que sabe os problemas que o carro vem dando, a melhor solução para dar para cada um. Certo. Vamos ver então algumas imagens do Cristiano em Interlagos. Inclusive nós temos uma volta aí on-board, né, Cristiano? Exatamente. Estamos vendo. Essa é uma câmera que colocou no Santo Antônio, né, a proteção. Aí é um treino livre. Eu deixo o adversário me passar para pegar o vácuo dele, ganhar mais velocidade, né? Então aí a gente já está uns 170 para 180 e vai abrir a volta. No fim da reta a gente chega aí a 204, 207, a 50 metros. Nossa. É uma freada forte, traz para uns 160, reduz terceira, quase escapa aí no S do Senna, que é clássico esse, vem em terceira marcha pé embaixo, e aí no meio da curva do sol já manda a quarta. É um câmbio transversal e longitudinal, né? E aí quarta marcha pé embaixo, a gente vem para a reta oposta, já beirando os 200 por hora aí também, a gente vê pela tela de proteção. Aí uma freada forte, que alguém já passou reto, terceira marcha. Percebe ali a fumacinha. E desce para a curva do lago. Pé na tábua aí. Aí pé na tábua, quarta marcha aí no meio da curva mesmo, abre um pouquinho e já vem para a curva do Laranjinha, né? Que tem esse nome porque quem é laranja tira o pé. É claro que a gente faz de pé embaixo isso daí, né? Quarta marcha. E já vem para a freada do miolo, terceirinha. Já vem para o S do miolo. Tudo em terceira marcha. Aí o carro ele escorrega bem nesse trecho. Ele pegou um pouco ali, ele já... Sim, a gente belisca um pouquinho a zebra dos dois lados. Já vem para o bico de pato, terceira marcha reduzida no limite da linha. Espalha um pouquinho, que não era para espalhar. Já vem terceira, e aí a curva do mergulho que a gente faz com a mão esquerda apenas, porque tem que passar a quarta marcha no meio dela. É o câmbio. Então segura na mão esquerda, passa a quarta, pé embaixo, e aí reduz terceira para a curva da junção, que é uma das curvas mais importantes, porque é o que vai me garantir potência para a reta principal inteira. Sim. E aí a gente já vem terceira, manda a quarta de novo e pé embaixo rumo aos 200 por hora. Já vai em direção à linha exatamente. De chegada. E pilotar Interlagos é demais, é um traçado que eu gostei muito de Goiânia, Curvelo é uma pista muito rápida também, em Minas Gerais, mas Interlagos é Interlagos mesmo. E aí já finaliza a volta. É o nosso templo mesmo. Exatamente. Do automobilismo. E aí a gente gira na casa de 1,57, 1,58 pro carro da Fórmula 1. Tá longe do Fórmula 1, que tá girando na casa de 1,10, mas 1,58 mas a emoção ali, acredito que seja... 1,58, 1,57 é um bom tempo pro circuito de Interlagos mesmo. Temos também mais uma imagem em Interlagos, só que essa é uma câmera frontal, ela está filmando você mesmo ali, as suas reações durante a pilotagem. Na curva, inclusive, você vê que até arregala os olhos, né? Uma adrenalina é até interessante. Corre ver. Solta. É até interessante ver as reações nesse tipo de filmagem. E nessa daí foi da minha primeira vitória, né? E eu consigo, aí estamos pegando a reta oposta, rumo aos 200 por hora, e no fim dela eu consigo ultrapassar 2 pilotos de uma vez, o que garantiu a vitória. O outro ficou também. Olha lá, o verde é o Paulo Louco. Tentaram resistir ali, só que não tem. Sucumbiram à sua ultrapassagem. Se deixar o lado de dentro aberto, eu vou estar me jogando por lá mesmo. Aproveitando bem os espaços, né? Com certeza, todos os espaços. O piloto que me vê no retrovisor já sabe que vai ter problema. E o mais interessante aí, mais uma etapa também. Aí foi Interlagos, né? Acredito que foi a primeira etapa. Essa Interlagos eu venho de quarto para terceiro, ali o carro preto. E eu consigo a ultrapassagem por fora. Paulo Louco, ele tenta dificultar. O César Galage vem ali no laranja atrás, já trava tudo, não consegue fazer a curva. E nesse momento eu tive que fazer a curva bem aberta, porque eu já percebi que o Paulo Louco vem com o carro de lado, praticamente de lado ali, já tem dando contra. Ele tenta dar o contra no volante. Nessa hora eu pensei que ele ia perder o carro e bater em mim. Então eu abro mais, eu dou uma embarrigada ainda maior no S do Senna para evitar essa batida.
Lendária curva S do Senna. E aí eu rezei, acelerei e consegui a ultrapassagem. Eu não consegui pegar os dois pilotos da frente, que é o Murilo e o Heitor, né, o atual bicampeão da categoria. Mas essa ultrapassagem valeu o 3º lugar e nessa hora os pilotos já viram que tinha uma casca grossa aí pela frente. Com certeza, nós vimos assim em câmera lenta, mas ela é uma fração de segundos, sim, a adrenalina ali a gente mergulha no S a uns 100, 110 por hora, né? Nossa! Então a gente faz aquilo em 1 a 2 segundos, faz esse S. Não pode ser laranja, né? Não, nada no de automobilismo se comenta que o laranja é aquela pessoa que tem um pouco de medo de acelerar. Até a curva do laranjinha, né? Quem é laranjinha não consegue passar por ali muito veloz. E aquela história, se você não faz de pé embaixo, o tempo não vem. Sim. Então, ou você arrisca e corre o risco de rodar, de bater, ou você volta para casa. Então, ou entra para competir, ou vai embora, exatamente. Ou entra para ganhar, ou então deixa quieto. Porque os jauenses estão acompanhando as corridas, mas eles querem ver vitória. Com certeza. Ou pelo menos vontades, né? E vontade, com certeza, quem for lá em Interlagos vai ver muita vontade. E essas ultrapassagens, manobras aí que, mesmo que a vitória de fato não venha, ou um pódio, ou mesmo não conseguindo subir ao pódio, o fato de ver quem gosta de automobilismo e quem tem interesse acaba se apaixonando por conta desses momentos que são surreais, né? Sim. E nas etapas do Paulista, né, tem essas disputas da Fórmula Veletrizante, né? Veletrizante. Porque são chegados com 2, 3 carros lado a lado, mas tem várias categorias, a Fórmula Inter, Fórmula 3 está correndo Paulista lá também, marcas e pilotos, Força Livre corre de motor V8, então durante Stock a etapa, também, né? Na verdade seriam os antigos Stock Cars que correm no Paulista. Certo. Mas assim, durante a etapa do Paulista tem várias categorias o dia inteiro, acaba uma corrida já começa outra. Então assim, quem vai para acompanhar tem um dia para se deliciar. Exatamente, o dia inteiro de competições, né? Interlagos. E também temos aí Interlagos, que é conhecida mundialmente, os pilotos do mundo inteiro assim elogiam o traçado. Sim. Inclusive Interlagos permanece na Fórmula 1 por conta do seu traçado, que os pilotos não querem que saia do calendário. Se não fosse pela pressão dos próprios pilotos, eu acredito que o Brasil já tinha deixado de fazer parte do calendário, infelizmente. Mas assim, fora os pilotos, existem pessoas empenhadas em que esse evento permaneça aqui no país, né? Que eu acho de extrema importância, porque mesmo que nós não tenhamos pilotos disputando o título, quem gosta de corrida, quem gosta de automobilismo, não pode deixar de acompanhar uma etapa da Fórmula 1, que é um evento sem palavras. E ainda assim o Brasil, mesmo não sendo não tendo mais aqueles ídolos de outrora, ainda é o país com maior audiência. A Fórmula 1 tem a sua maior audiência no Brasil. De todos os países, ainda o público brasileiro é o que dá mais audiência para a Fórmula 1. Eles gostam bastante, o público brasileiro gosta bem, mas eu acredito que a médio prazo a gente vai ter brasileiro correndo na Fórmula 1 e disputando o título. Espero que seja algum dos meus concorrentes da Fórmula V, vocês tratem de trabalhar bem aí, que eu quero ver vocês brilhando também, gente. Quem sabe até o Cristiano Denardi, quem sabe, né? Se o Banco do Brasil não der uma força, né? Com certeza, que foi um dos últimos patrocinadores brasileiros na Fórmula 1, né? Exatamente. Na última temporada ainda patrocinava a equipe Sauber, né? Sim, exato, Felipe Nars, então... Mas eu acredito que a gente vai revelar novos talentos. A Fórmula V tem esse objetivo principal, né? Revelar novos talentos para o automobilismo, que eu acho que é o que faltava, uma categoria dessa que faltava mesmo para alavancar o nosso automobilismo, para não ficar só nas disputas internas aqui e levar brasileiros para fora. Muito bem. Cristiano, para nós finalizarmos a nossa entrevista, quais são os seus ídolos aí, você que é um apaixonado, um aficionado por automobilismo, tem algum piloto, seja do passado, seja da atualidade, que te inspira, ou que te inspiram, né? São pilotos ou um apenas? O piloto que eu tenho mais admiração não é de automóvel, né? É de avião, que é o João Ribeiro de Barros, que é a pessoa que mais me inspira mesmo. Mas fora ele tem o Niki Lauda, que tem a história dele contada no filme Rush, que é um dos pilotos que mais me inspira pela vontade também. Ele não tinha apoio financeiro da família, correu atrás, sofreu um grave acidente e 4 semanas depois estava correndo de novo.
Então são histórias assim que me inspiram. E claro, os brasileiros, né? Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna. Que é praticamente impossível não gostar de Ayrton Senna. Não tem como. Toda a história dele, todo o empenho, toda a vontade de, apesar das dificuldades, persistir, né? Perseverar. Então é isso que a gente busca também e alçar voos cada vez maiores. Com certeza. Eu agradeço a sua presença, mais uma vez, a presença aqui do Cristiano Denardi. Você acompanhou esta entrevista com muitos momentos marcantes da trajetória do Cristiano, com fotos, também aí momentos, praticamente guiou um carro junto com o Cristiano no circuito de Interlagos. Eu abro espaço agora para você fazer suas considerações finais, dar um recado tanto para os jauenses, para todos que acompanham o seu trabalho, não só em Jaú, mas por todo o país, já que você já conquistou uma projeção nacional. Fique à vontade, o espaço é seu, Cristiano. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a todo mundo da região aí, todos os jauenses em especial, que estão aderindo às campanhas das vendas de massa também, que me ajudam bastante. Agradecer muito Tuna Turismo e Donatello's Pizzaria aqui de Jaú, minha esposa, Lucinha Galvão, o fotógrafo de Jaú, fotógrafo profissional, o Éder Martins, que nos acompanha em todas as etapas, está lá com a gente, tomando chuva, tomando sol, registrando todos os momentos. E as micro e pequenas empresas todas que estão aí ajudando na venda das massas também, os amigos da TDQ. Eu acho que sozinho não conseguiria chegar nem na metade do caminho que eu cheguei até aqui. E acho que quem acompanha minha trajetória sabe do meu amor pelo automobilismo, sabe o quanto isso é importante para mim e o quanto de vontade eu tenho de trazer esse título para a nossa cidade. Não só esse título, como muitos outros. Eu espero em 2018 continuar na Fórmula V, se possível, ou partir para uma categoria maior, porque apesar de eu ter uma grande gratidão por toda a equipe, por toda a família da Fórmula V, eu acredito que estou pronto para partir para categorias maiores. Eu não tenho muito tempo como piloto, a carreira de piloto se encerra uns 40, 45 anos no máximo. Então eu acho que mesmo não tendo muita experiência no automobilismo, eu me sinto pronto com os ensinamentos do Ilcinho Fittipaldi, de toda a família da Fórmula V, eu me sinto pronto para subir de categoria. Mas gostaria muito de permanecer pelo menos mais um ano na Fórmula V também, por tudo que eles representam para nós. E gostaria de fazer o convite para você que gosta de carro, que gosta de acelerar, muitas vezes está gastando dinheiro aí turbinando o carro para correr risco de perder a habilitação, sofrer um acidente, venha para a Fórmula V. Atualmente é acessível corridas, venham realizar o sonho de pilotar em Interlagos, em Piracicaba. A equipe está de braços abertos para quem gosta realmente de automobilismo e para quem quer aprender. Então é uma oportunidade única a gente conviver com o mestre Ilcinho Fittipaldi, tem muito a nos passar, muito conhecimento e eu acho que a gente deve aproveitar isso daí. Então faço um convite a todos a conhecer a Fórmula V Brasil, quem puder compareça em Interlagos para a nossa festa lá, a gente tem etapas aí, mais 4 etapas até dezembro, então se informem, acesse a página Cristiano Denardi, dá um like lá para a gente. E eu gostaria de agradecer a TV Câmara também, que abriu esse espaço para nós. Isso é de extrema importância para que novos patrocinadores apareçam. Eu ainda tenho mais 4 cotas de patrocínio de R$1.000 mensais. Então, os empresários que querem ter o nome divulgado, que querem aumentar as suas vendas, fecha a parceria com o Cristiano Denardi Piloto, que nós vamos trabalhar as marcas firme e forte aí. Muito obrigado, galera. Com certeza, nós que agradecemos mais uma vez, foi um grande prazer te receber e com certeza espero que em outras ocasiões nós possamos também produzir mais matérias, aí narrando seus títulos também. Com certeza vai ser um enorme prazer, tanto para o telespectador jauense, como para toda a equipe aqui da TV Câmara. Mais uma vez, eu agradeço a sua audiência e esperamos você aí na próxima entrevista. Continue conosco acompanhando a nossa programação e até breve. Um abraço, tchau!